Here we go, baby. Rafael Batista ou Leila Diva Black? Hoje Rafael Batista. Rafael Batista. Rafael Batista. Olha, você não tem noção do prazer que é estar aqui na sua casa. Muito obrigado por me receber aqui. Bem-vindo ao Palácio da Diva. Fazia muito tempo que eu queria que desse certo essa entrevista. Desde que eu ouvi falar sobre você, eu já achei assim, uma figura extremamente interessante e necessária para o movimento vegano. E aí depois que eu te conheci, que você participou do meu podcast, eu falei, preciso conversar. Tinha uma galera lá, eu tava escutando o podcast ontem. Ah, é? Naquele dia tinha muita gente, tal, e você falou pouco, e eu falei, aí tem, aí eu preciso... Eu acho que não, acho que... Falou bem? Eu acho que foi. Não, mas eu falei, aí tem história que dá pra contar. Bom, essa entrevista, né, como eu estava te falando, é uma entrevista bem pessoal, né, tanto que eu tô aqui na sua casa, então é sobre você principalmente, até mais do que sobre veganismo. Então eu quero saber, Rafael, é até estranho te chamar de Rafael, né? Eu sempre chamo de Leila, né? Não, se você não me chamando de Rafael quando eu tiver montada. Tá tem certo, essa regra. Tá tudo certo. Então eu até prefiro que a galera me chame de Leila mesmo sempre, porque aí não cria essa intimidade pra me chamar de Rafael, sabe? Meus amigos, minha mãe, às vezes quando eu tô montado ainda escapam Rafael, assim, sabe? Então, Leila. Eu acho que eu nunca tinha te visto desmontada, na verdade, né? A gente sempre se encontra assim em lugares que você tá montado já. Eu acho que... será que não, Fábio? Eu acho que... Será? Não lembro. Minha memória é animada, também. hein? Ela vai querer lamber a tua boca, já aviso. Então já para, então. Essa intimidade. Como é que é a sua história? Onde você nasceu? Para começar, assim, pra gente começar a entender de onde vem toda essa criatividade, tudo isso que você é hoje. Bom, eu nasci aqui mesmo, em São Paulo. São Paulo mesmo? Digamos, teoricamente nessa casa, né? Desde criança eu moro aqui nessa casa, que eu falo que não é a minha casa, é a casa da minha mãe, né? Eu ainda não tenho a minha casa própria. Tá. Mas sou filho de pais separados. O meu pai, quando ele tava com a minha mãe, ele também tava com uma outra mulher. E eu costumo falar que eu tenho irmãos gêmeos. Eu sou irmão gêmeo de pais separados, né? Porque eu tenho um irmão que tem a minha idade, que é filho de um outro relacionamento do meu pai, o Gilberto. E tem um outro irmão que tem a idade da minha irmã, que é mais velha que eu. Então minha irmã tem um gêmeo e eu tenho um gêmeo. Na mesma época eu tava com duas famílias. Na mesma época eu tava com duas famílias. E depois dessa família, meu pai teve várias outras famílias. Entendi. História do meu pai, fazendo um parêntese, meu pai, ele trabalhava no carnaval, ele era compositor. Músico, então? Músico, também tem disco, tem um vinil dele aí, se caçar a gente acha um vinil dele aqui. Vamos pegar depois pra fazer uma imagem. E é da onde eu entendo que veio esse meu lado artístico, sabe? Apesar de não ter muitas memórias assim com o meu pai, eu tenho pouquíssimas memórias a não ser nas festas de família. Sim. Eu entendo que a minha vertente musical vem daí. Minha mãe, como você pode ver, tem vários vinis também. Sim. Que foi o que formou a minha base musical. Existia uma época da minha vida que eu morei na casa da minha avó. Então minha avó teve vários AVCs e ela infelizmente faleceu disso. Então olha lá, começou a festa. Ei, querida. Olha lá, bolinha. Ajuda aí, né? Estão no centro também os animais. Né? Pois é, minhas filhas. Vamos dar um tempo aí. Ô, Sofia e Mel. Estão animadas. Me ajuda. E aí, acho que durante uns 3 anos da minha vida eu morei... você falou que morou ali no Bonfiglioli, né? Eu trabalhei ali no Bonfiglioli. Quando eu era criança eu morei aqui no Jaraguá, não sei se é perto, acho que não tem nada a ver, né? Jaraguá, não, Jaraguá é longe, é lá Pirituba, né? Isso, perto de Pirituba, Pico do Jaraguá. Aqui, o bairro você costuma falar onde você aqui é Jardim Raposo Tavares, Tá. Mandioquinha, que é a comunidade da Mandioquinha. Aqui é uma comunidade da Mandioquinha? Aqui é uma comunidade. Gozar, esse bairro tem não me parece uma assim, comunidade, assim, não é o que eu tenho em mente, pelo menos. Porque deu uma expandida na comunidade, né? Então, estamos inseridos. E você sempre morou aqui? Sempre morei aqui. Nesses 3 anos que minha avó ficou mais debilitada, a gente morou lá no São Domingos, que é bem próximo do Bonfiglioli ali. E depois que ela faleceu, a gente voltou aqui para casa. Então,
Nesse período a gente vinha pra... Nesse período que a gente morava lá na casa da minha avó, a gente vinha pra cá, acho que 2 fins de semana por mês, assim. Então, E a casa ficava fechada? A casa ficava fechada. Entendi. A gente morou lá bastante tempo, acho que uns 3, 4 anos. Entendi. E depois voltamos pra cá, mas sempre aqui, na minha casa. E com quantos anos seu pai se separou da sua mãe? Acho que assim... Eu entendo, na minha concepção, que desde sempre. Você não lembra do seu pai morando junto com a sua mãe? Então? Não. Entendi, Não então foi bem cedo mesmo. Foi. Porque, minha irmã é mais velha que eu. Então, quando meu pai estava com a minha mãe, ele já estava com uma outra companheira. Fez filho com a minha mãe, com a companheira e depois com a minha mãe. Porque o meu irmão mais velho, ele é um pouco mais velho que a minha irmã. Então, ele é de, acho que janeiro ou fevereiro, e minha irmã é de junho. E aí, depois eles, acho que reconciliaram, ou nem sei se minha mãe sabia nessa época desse filho. E aí depois ele fez filho com a minha mãe então é isso, né? Não, acho que nunca teve um relacionamento duradouro, estável, assim. Eu preciso até conversar sobre isso com a minha mãe pra entender. Mas você via seu pai, tinha essa figura paterna junto, assim? Sei lá, você via ele trabalhando, tocando, compondo, alguma coisa assim ou não? Eu tenho vagas lembranças, assim, tipo, parece um sonho, sabe? Então Entendi. tem algumas imagens dele aqui em casa, tocando cavaquinho, a gente no quarto assistindo TV junto, mas eu não sei até que ponto eu distorci essas memórias, sabe? Tá. Mas não... E depois você não teve algum relacionamento... Você não tem contato com ele hoje, por exemplo? Meu pai faleceu. Ele faleceu, tá. Pra te falar a verdade, eu não sei nem quantos anos, mas já tem uns 5 anos, provavelmente. Tá. E a gente se encontrava em todas as festas de família, né? Então, era Natal, Ano Novo, aniversário dos primos, a gente se reunia sempre na casa da minha avó, que também já faleceu, por parte de pai. Tá, outra avó daí. Outra avó, vó Célia. Tá. E a gente se reunia todo mundo lá, e aí eu sempre encontrava meu pai lá, a gente tinha um relacionamento assim, amigos, digamos assim, sabe? Entendi. E aí sempre que eu chamava ou ligava pro meu pai era pra pedir dinheiro, né? E ele recebia bem? Ele reclamava um pouco porque ele já pagava a pensão, né? Só que como o dinheiro da pensão ia pra poupança, a gente não tinha acesso ao dinheiro. Tá. Então, às vezes a gente queria, sei lá, comprar alguma coisa, minha mãe era mais contida porque tinha a casa pra construir, né? E aí a gente às vezes ligava pra ele já sabia. Quando eu ligava pra ele era pra pedir alguma coisa. Assim. Entendi. E como é que foi a sua infância aqui no bairro? Porque assim, você se tornou vegano, imagino, muito depois, já adulto. Isso. E hoje eu consigo ver que sempre foi uma infância bem podada, reprimida, vários bullying, né? Na década de 90, isso era bem normal, né? Bem comum. Então, apesar dos bullying, eu tô aqui pensando, né, em tudo que aconteceu, apesar dos bullying, eu também tinha muitos amigos aqui no bairro. Então, os vizinhos, a gente brincava muito, a gente brincou até os 16, 17 anos, a gente tava na rua brincando de esconde-esconde, pega-pega, de taco. Mas tinha o lado ruim, que era o lado dos abusos, sabe, psicológicos, da galera sempre xingando. Ali na esquina, quando você sair, eu vou te mostrar, tem um lugar chamado Janela da Vila. E ali era bem um lugar péssimo de passar. E pra qualquer lugar você tem que passar por ali, né? Não tem como. Porque os meninos ficavam sentados ali, na esquina, e a gente passava, era zoação, era xingamento de tudo quanto é nome, sabe? Mas por conta violência gratuita. Por conta de quem você era. Por conta de quem eu era, de como eu... Sei lá, eu acho que eu sempre fui mais afeminado, assim. Então, hoje isso não é um problema, pelo contrário. Pelo contrário, mas você tem mais que... Exato. Mas, pra sociedade, isso ainda se reflete, né? A gente entende que ainda se reflete, mas na época era mais pesado, assim. Então, eu não tinha um nome, né? Não tinha uma identidade. Ou eu era chamado de Abuziuzi, que era o que fazia o comercial do Sebastião. Isso. Pode crer, grande artista, por sinal. Exatamente. Era Vera Verão, grande artista. Ou era Mussum, ou, tipo, nunca era Rafael, sabe? Então era sempre
nessa ideia pejorativa, né? Mas é curioso eles usarem esses nomes como pejorativos, são grandes artistas, referências. Hoje sim, né? Hoje a gente tem essa consciência, mas na época, pra atacar alguém, você tentava... E essas figuras, elas sempre foram, digamos, mais caricatas, tirando o Sebastian, né? Assim, eram figuras mais caricatas, digamos. Mas até o Sebastian era também, né? Tinha a questão da... Como ele fazia a apresentação ali do comercial da C&A, né? É uma figura muito emblemática da TV brasileira. Fazendo merchan. E você acha que esse bullying, então, era por conta disso? Eu vi uma entrevista sua, você explicando, né? Porque, assim, as pessoas te conhecem, eu te conheci como a drag queen Leila Diva Black. Mas, assim, existem camadas aí, né? Existe o Rafael, que é um homem cis gay, é isso? Exatamente. Tá. Ou seja, você não é trans, você não quer ser mulher, né? Isso que você explicou na... Exatamente, não tenho... A drag é uma personagem. Capacidades e habilidades para. A drag é um personagem e eu entendo que ela me supre dentro das questões artísticas, sabe? Assim, eu não consigo me ver full time Leila Diva, porque é isso, é unha, é um cabelo que normalmente incomoda porque eu não uso cabelo sempre, então o cabelo é o incômodo, é peito, é calcinha, é salto. Então, se transformar, né, trazer essa feminilidade à tona, exige um gasto energético. Cara, isso é muito curioso, eu nunca tinha parado pra pensar na calcinha, sabia? Porque assim, tá atrás da roupa, né? Exatamente. Tecnicamente você não precisaria, né? Sim, precisa. Mas faz parte do... sim. E não, né? Depende da drag queen. A minha drag queen, ela leva pro feminino. Existem outras drag queens que têm outras características. Tá. Então, eu tento esconder ali o meu órgão genital para que ele não apareça na roupa. Mas não necessariamente é uma regra. Existem drags que não se aquendam, né? Que é a palavra que a gente usa. Sim. E existe algumas drags que elas partem mais pro lado do humor, assim, né? Eu já vi bastante sobre isso. Não é o seu caso, né? Ou é também? Não, eu acho que eu sou mais divertido com os meus amigos, assim. Eu sou mais caricato com os meus amigos, com os mais íntimos. Mas a Leila, eu não consegui levar ela pra esse lado, assim. Eu acho que eu quis deixar ela mais deusa. Eu tô nesse caminho. Diva, ainda. né? Exato. O nome já diz, né? Mas eu acho que não seria uma ideia ruim, assim, explorar esse lado mais cômico da Leila. Eu acho que... Eu acho que poderia, mas... olhando de fora, assim, eu sou totalmente fora da bolha, né? Leigo até no assunto. Mas eu gosto de ver o jeito que você trata a Leila, sabe? Uma grande artista, canta demais, ganhou prêmios e tudo. Eu acho legal também isso. Não, assim. Hoje eu cuido dessa imagem, né? Teve uma época, quando eu comecei a fazer show, que era tudo muito novo, assim, já fui bagaceiro, de ficar bêbada na porta da boate. A maquiagem já não era tão boa naquela época, então você imagina, né? Sim. Você passava, você via um negócio assim na frente da boate. E faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo que você faz, que você tem... Como é que eu falo? Você faz, você tem, você é, a Leila... São todas. Tudo isso? Junto, é tudo junto. Tá, então, há quanto tempo a Leila tá na sua vida? Desde que eu nasci, obviamente, mas que ela floresceu foi em 2004. 2004. Caraca, faz Esse ano muito faz tempo. 21 anos. Inclusive, eu tô preparando um negocinho aí, vamos ver se vai dar certo. 21 anos? Mas você já fazia show em 2004? 2004 foi quando eu comecei. Na verdade, Fábio, eu sempre fui artista, né? Sempre desenhei, inclusive eu quero pegar minha pasta de desenho pra você. Vamos fazer umas pra imagens. você ver. Sempre desenhei, gostei de desenhar, sempre gostei de mangá. Assistia muito Jaspion, Flashman. Então, a Rede Manchete era uma rede que eu lembro muito. Que eu assistia muito, então eu criei essa conexão com os desenhos japoneses. Inclusive tem uma banda nova que eu sou fã, que eu tava aqui que tava assistindo agora quando eu cheguei. XG. E depois do desenho, eu comecei a dançar. Então, eu pegava coreografias na TV. Eu tinha uma TV que tinha aquela... Era duo, né? Que era fita cassete. Lembro. E aí eu gravava os vídeos... vamos voltar um pouquinho antes. A minha primeira lembrança com a dança
para além do samba, que já era uma coisa que estava ali dentro da minha família, eu lembro da lambada, uma coisa assim que Grupo a gente Kaoma, dançava, né? Kaoma, Beto Barbosa. Então nas festas assim eu sempre dançava lambada. Depois da lambada veio o axé. Então eu tive vários grupos de axé. Então era chamado de jacaré também, né? Porque tinha o jacaré do El verdade, Chan. né? É verdade, era o dançarino Então principal ali. sempre trazem uma referência de uma pessoa preta, né? Isso Sim. é importante porque eram pessoas que tinham É uma nomes. representatividade, eu acho que não. Sim, mas na Mas era época querendo- não encarava muito bem. Entendi. Enfim, a gente precisa mudar, né? Mas você mesmo não encarava muito bem? Ou as pessoas aqui. Eu não encarava muito bem. É mesmo? E quando a pessoa Olha. percebe que você não encara muito bem, ela vai fazer, né? Aí é que o apelido pega, né? Exato. E aí, dancei muito tempo axé, tive grupos de axé aqui no bairro, a gente dançava em quermesses, enfim. Eu tinha muita vergonha, mas eu sempre passei por cima da vergonha pra fazer o que eu gostava. Aí, em 98, eu conheci Britney Spears, zapeando assim a TV. Eu vi aquela cantora dançando com balé atrás, eu falei, nossa, isso que eu quero fazer. Mas antes você não tinha visto Madonna, por exemplo? Não. Ou não tinha impactado? Já tinha visto Madonna, mas não tinha me impactado. Que Madonna, coisa. Michael Jackson também nunca tinha me impactado nesse lugar como a Britney, assim, quando eu vi uma cantora jovem, uma cantora branca, sim, uma cantora branca, mas uma cantora jovem, com balé, e as coreografias, a música, eu gostei muito. E nessa época também eu já assistia MTV. Então eu já comecei a me conectar com músicas internacionais, nesse lugar mais pop, digamos assim. Mel, O Mel, deixa o Fábio, para. Ela tá Para. aqui mirando Ela tá tentando pra beijar dar um a beijo. boca do Fábio, gente. Isso Peraí, é abuso. vamos conversar um Se tempo? for um ser humano, isso é abuso. Deixa ele, sai Tá, daí. Pronto, senta aí. Sai daí, sai. Tadinho. Sai. Cheguem. Saiu envergonhado. Cheguem. Meu Deus. E daí vieram outras bandas, né? Christina Aguilera, Backstreet Boys. Eu comecei a criar mais conexão com Backstreet Boys. Essas danças me interessaram, né? Que hoje eu entendo como danças urbanas, né? Que tem muito das danças urbanas, né? Nesses grupos pops. E aí eu comecei a ensaiar com os amigos. A gente sempre dançava aqui na rua, na calçada aqui na frente de casa. Aqui. E ali na esquina era uma gritaria, né? Porque a gente dançando aqui e os meninos gritando lá na... E os seus amigos também eram da dança? Também eram gays ou não? Meus amigos eram da dança, mas não tinham se descoberto ainda. É Meus mesmo? dois melhores amigos, né? O Tadashi e o Igo. O Tadashi parece um sobrenome japonês. Ele é- tem descendência. Aham. É Haroldo Tadashi e o Igo. E aí eu comecei a pegar a coreografia da Britney, daquele show que eu tinha visto. Então era fita de vídeo, vai e volta, analisa o que o pé faz, analisa o que o braço faz, Caraca. reproduz, até eu pegar a coreografia toda. Aí eu passei pra eles, a gente dançou em vários lugares, assim, várias festas. E aí eu fui desenvolvendo esse lado da dança. A gente dançou na escola também, no primeiro, segundo, terceiro colegial, a gente tinha grupo de dança, grupo de coral na escola. E depois que eu me formei, lá dos 18 anos, com 19, tava com 19, eu fiz a minha primeira apresentação numa balada e foi com essas músicas que a gente já ensaiava na rua, que a gente já dançava na escola. Então, a E com Leila... os seus amigos? E com os meus amigos. E até então... Valorização total. Eles não Zero, tinham... assim, porque é isso, né? O cachê da época não pagava nem a maquiagem e muito menos um balé, mas tinha um amor envolvido ali, né? Então, isso não é uma reclamação, mas hoje em dia eu levo para um outro lugar essas questões artística, ensaio, maquiagem. Mas a gente começou nesse lugar, assim, com os meus amigos. O Alexandre, que é companheiro do Haroldo até hoje, eles já estão, acho que mais de 20 anos. Esses dois amigos... O Alexandre, ele é companheiro do Haroldo e ele é cabeleireiro. Tá. E eu trabalhava com ele como auxiliar de cabeleireiro. E ele foi a primeira E eram os pessoa dois que dançavam com você? Não. Ah, não, nada a ver. O Alexandre era bailarino também, mas ele não dançava comigo, eu só trabalhava com ele. Era Igo e Haroldo que dançavam comigo. Tá. O Igo desenhava, a gente passava o dia todo junto, eu e o Igo. Era desenho,
fliperama clássico. e brincar na rua, assim. A gente passava o dia inteiro juntos. A gente desenvolveu bastante habilidades juntos, assim, sabe? E daí comecei a fazer show com 19 anos, fazendo essas músicas que eu já fazia na escola, na rua, nas quermesses. E aí fui desenvolvendo a Leila desse tempo pra cá. E assim, nessa falando primeira da Leila. apresentação você já chamou de Leila ou não? Eu já cheguei com esse nome na noite. Mas já era drag, ou não necessariamente? Era um projeto de drag. Já era um mas projeto. mas já era a Entendi. intenção de ser uma De drag ser uma queen. drag. Tá. Sim, sim. O nome Leila, eu lembro que eu tinha uma amiga próxima aqui do bairro que chamava Leila e ela faleceu, né? Ela teve aneurisma? Eclâmpsia ou aneurisma? Qual que é a diferença? Não sei. Acho que é aneurisma cerebral, né? Isso, Alguma coisa aneurisma. Então foi aneurisma Isso. mesmo, né? E aí ela faleceu, e aí os meus amigos foram no McDonald's, naquela empresa lá, né? Pode falar, tá tranquilo, tá tranquilo. E tinha aqueles folhetinhos que vinham na bandeja com o significado dos nomes. E aí lá tinha o significado do nome Leila, que é preta como a noite, negra como a noite. Olha, não sabia disso. Tudo é um nome árabe. Que legal. Significa preta como a noite, escura como a noite. Tá. Falei, tem a ver, mas a Leila acabou de morrer, né? Eu não quero colocar o nome da minha amiga que faleceu na minha personagem. Mas foi mais forte, assim. E ficou Leila, daí eu já tive alguns sobrenomes. Leila Campagnoli, que era o sobrenome de um amigo muito próximo, que já faleceu também. Daí tive Leila Bridge. Por causa da Britney Spears, talvez? Não, Bridge, da Brigitte Bardot. Da Brigitte Bardot. Leila sim. Bridge, era Bridge. Tá. Leila Bridge, Leila Campagnoli, Leila Moreno, que foi mais conhecida, mas aí... Tem a Leila Moreno do programa do Altas Horas, né? Exatamente. E ela é aí- vegana. Exatamente. A Coincidentemente. gente se conheceu É nesse... Leila, né, na verdade, ela. O meu nome também se escreve com H no final, mas é... Você fala Leila, eu falo ela Leila. fala Leila Moreno, no caso dela. Pode pá. E aí começou a surgir exatamente essa questão, porque eu ia fazer performances e algumas pessoas achavam que era a Leila Moreno que estava. Entendi. Aí eu falei, eu vou ter que dar uma diferenciada, porque a Silvete Montilla que me chamava de Leila Moreno, né? Quando ela ia me apresentar no palco, ela com vocês. A Silvete Montilla, quem é? Silvete Montilla, uma das maiores apresentadoras. Eu imagino que seja muito conhecida e eu não sei quem é. Uma das maiores apresentadoras do circuito LGBTQ+. É mesmo? Assim, ela Silvete Montilla. Se você não conhece Silvete Montilla, meu amor, pesquise. Tá, eu vou pesquisar. E um artista que me abriu muitas portas também pra fazer show em vários lugares assim do Brasil. Então, gratidão eterna, Silvete. E onde eu tava, só pra puxar o gancho? Então, aí você escolheu o nome Leila, porque é preta como a noite e tal. Exato. E aí Silvete você teve os Montilla sobrenomes. sempre me chamava de Leila Moreno. Tá. E aí começou a criar essa confusão assim, interna, né, comigo. Falei, não, preciso ter um nome próprio, né, um nome que as pessoas não vão confundir com outro artista. Daí fiquei pensando alguns meses, isso foi em 2011 para 2012 que eu mudei. Então desde 2004 a 2011 eu era conhecida como Leila Moreno. Aí de 2012 pra cá, Leila Diva Black. Aí eu coloquei o Diva Black. E aí agora, ano passado, eu fiz um rebrand e agora é só Leila Diva. Ah, é? Exato. Eu não peguei esse rebranding, então já vamos Pois usar é. nesse vídeo já. Leila Diva. Leila Diva. Porque assim, já tá falando preta como a noite, diva preta de novo, né? Seria. Não precisa, né? Acho Não, mas que- é legal o nome, Black e tal, acho que... Mas realmente, pra quem sabe o significado do Leila, Não, fica redundante, né? Exatamente. Então, Leila Diva. Então, Leila Diva a partir de agora. A única nem cheira que sai igual. Eu coloco esse bordão Como é no que é? final. A única nem cheira que sai igual. Tem um humor aí, ó. Tem sim. Eu roubei essa frase, na verdade, de um... Porque você é uma pessoa bem humorada. Eu acho que em algum momento vai ter alguma coisa na Leila também. eu quero algo mais ácido, assim, cômico ácido. Sim. Talvez. Aham. E você canta desde sempre, então, pelo que eu entendi. Desde sempre. E em que momento, assim, você resolveu fazer uma carreira? Aliás, acho que você não resolveu, né? Acho que surgiu, né, na sua vida. Em que momento você percebeu que daria pra viver disso? Se é que dá, né? Se é que você vive realmente só disso.
Sobrevivo disso, Entendi. até o momento. É mesmo depois de ter ganhado um reality show e tudo mais? O reality foi um empurrão, assim, né? Que você tropeça, você tropeça, cai, rola e você levanta, você limpa e fala, tá, agora acho que eu vou. Que foi um reality no streaming, né, da Max. Exatamente, na época HBO Max, Sim. Agora eles mudaram, Como era o nome né? mesmo do programa? Programa Queen Stars Brasil. Cara, esse programa deu o que falar na época, hein? Pela Pablo, Luísa Sonza, tivemos Vanessa da Mata como jurada, Thiago Abravanel, Diego Timbó, que é um mega produtor musical. Caraca. A gente estava bem assessorado ali. A gente teve a oportunidade de conhecer como funciona o grande mercado da música, né? Tá. Bom, então vamos falar um realities. pouquinho desse reality, que eu acho que foi uma parte importante também da sua carreira, né, da sua vida. Como que você ficou sabendo? Você se inscreveu, foi lá, você achava que tinha chance ou não? Como é que foi essa experiência do reality? Tá certo. Eu me considero meio prolixo, né? Então eu estendo bastante as respostas, mas eu vou tentar ser mais breve. Não, fica à vontade. A gente tem o dia inteiro aqui. Boa! Então, falando sobre a música especificamente, Fábio, eu sempre gostei de cantar e era uma coisa assim que poucas pessoas sabiam que eu fazia, mesmo porque eu tinha vergonha de cantar, então eu cantava com alguns primos, com alguns amigos e na noite, por exemplo, eu trabalhei durante 18 anos na noite, antes do reality, e ninguém sabia que eu cantava. Ah, você não cantava nesses shows? Eu não cantava. Pra mim, que a primeira vez que você entrou numa casa noturna já foi cantando já, então não é o caso. Não, eu sempre fiz lip sync, que é dublagem. Tá. Então eu pegava as músicas da Beyoncé, aprendia a dublagem da música, aprendia a coreografia, a performance, e era só dublagem. Entendi. Não tinha canto, ninguém nem sonhava que eu cantava. Mas 18 anos, então é recente que você assumiu a parte Recente, cantora. profissionalmente sim, mas tava ali, eu fazia aula de canto desde 2014, eu fiz aula de canto e aperfeiçoei isso, mas era uma coisa que eu guardava pra mim, sabe? Não tinha muita vergonha. Sim. Aí eu já tava me programando porque eu sou formado em educação física também, né? Ah, é? E aí eu dava aula na academia, só que eu tava querendo seguir a minha carreira como Leila, assim, tipo, full time. Porque eu não conseguia nem ser 100% dando aula e nem ser 100% Leila, porque é isso, é correria. Você chega em casa, tá arrumando, de repente já tem que dar aula, de repente já sai da aula, já tem que ir pro show. E aí a vida corrida, eu falei, agora eu vou começar a juntar uma grana pra eu passar pelo menos um ano trabalhando como a Leila full time. Tava isso nos meus projetos, veio a pandemia. Putz. Aí eu falei, não vai ser mais um ano, porque agora eu vou ter que trabalhar muito mais pra adquirir essa independência da Leila, né? E aí, nesse meio tempo, eles abriram a inscrição pro reality. E aí algumas pessoas que sabiam que eu cantava, começaram a me mandar mensagem. Pra não falar que eu nunca tinha me apresentado como cantor, eu já tinha cantado na Casa da Cultura, com uma amiga minha, na escola, no grupo de coral, né? Já tinha cantado, pra não falar que eu era totalmente anônimo. E casamento também, já fiz algumas palhinhas em casamento, mas era algo como Rafael mesmo, assim, não era vinculado com a Leila. E aí algumas pessoas começaram a me mandar a inscrição do reality. Por que você não participa? Por que você não participa? Eu, tá maluco. Mas imagina, eu vou participar de um reality de música. E aí eu comecei a receber mais mensagens no direct das pessoas me mandando. Eu falei, tá, deve ser um sinal do universo. Vou me inscrever. Aí me inscrevi, fui selecionado para participar de alguns processos seletivos, isso durante a pandemia. Ah, foi durante esse processo. Isso, em São Paulo mesmo? Em São Paulo. A gente gravava o vídeo, mandava, daí eles faziam uma live com a gente montada, várias perguntas, várias pessoas assistindo. Eu fui passando por esses processos seletivos, até que, faltando um mês pra gente entrar no reality, me ligaram. Olha, você passou, agora você tem um mês pra correr atrás de tudo que a gente vai te mandar. E você vai ficar confinado num hotel, vai participar do processo seletivo. E ali eu falei, meu Deus, o que será da minha vida agora?
Aí comecei a correr atrás de costureira, de estilista para levar os looks. Levei tudo, assim, levei todos os looks prontos, mesmo sentindo que eu não estava pronto para participar de um reality onde Sério? as pessoas iriam cantar, porque era um reality onde... As drags tinham que cantar, As necessariamente. drags tinham que cantar. Era mais música até do que visual, né? É, diferente do RuPaul Drag Race, por exemplo, que envolve várias capacidades, não que a gente não tenha, mas envolve outro tipo de capacidade, não necessariamente você ter que cantar. O Queen Stars Brasil era canto propriamente dito e performance, né, digamos. E daí a gente foi confinada num hotel, ficamos 1 mês internadas. Caraca. E ali, Fábio, 1 mês, cara. E E era você sozinho no quarto? Era sozinho Porque era no pandemia, quarto, né? mas tinham outras pessoas nos quartos Mas você não laterais. interagia com Não, ninguém? Não, durante 1 semana a gente E ficou... pra comer? Você recebia sozinho. comida no quarto, tipo assim? Recebia comida no quarto. Quando a gente escutava o barulho do carrinho, eu já ficava assim, meu Deus, a comida tá Caraca, chegando. Tipo um zoológico mesmo, sabe? Caraca, Quando velho. você vê que o animal tá feliz. Mas porque era pandemia? Porque a gente fica confinado, sem celular. Você tá num quarto só com uma TV, que teve um momento que falaram que iam tirar até a TV do quarto, para o nosso desespero, mas não tiraram, amém. E eu ainda tinha algumas coisas para fazer no quarto, que eu fui costurar roupa, tinha roupa para finalizar, peruca para finalizar. Você costura também? Costuro. E aí eu fui finalizando essas coisas, mas o tempo passa muito devagar, né? Quando você tá assim, confinado. E aí eu escutava algumas candidatas cantando no quarto da frente, no quarto do lado, e eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vim aqui, meu Deus? E aí eu tinha investido muito dinheiro, assim, já com figurino, né? Eu falei, bom, pelo menos, se eu não garantir na voz, o figurino tá ok, alguma coisa eu vou garantir. E daí, participando do processo todo em si, eu fui me soltando mais. Eu tive contato com uma profissional excelente, assim, que é a Blussy Gouffier, uma das produtoras do Divine Jazz. Posteriormente, depois do reality, eu construí um show chamado Divine Jazz com a Blussy, que é uma das coachings do reality. E a Blussy trabalha com os maiores artistas. Não vou citar nomes, mas ela trabalha com os melhores artistas assim da cena. E esse show tá rolando ainda? Então, precisamos vender, né? É Divine Jazz. Divine Jazz. Nome muito bom. Divine Jazz, mas é um show que ele tem um alto custo de musicistas, ensaios. É uma banda mesmo, banda, né, ao então vivo não ali. dá, né, para contratar o show por um valor. Não dá para eu fazer esse show por um valor menor do que ele custa. Entendi. Na verdade é isso. Então tem 1 ano que eu não faço Divine Jazz, mas também eu preciso trabalhar mais a parte ativa de venda dos meus shows, sabe? Sim. Porque fica tudo pra mim. É que a gente tava conversando um pouquinho antes, assim. É edição de vídeo, produção do vídeo, é limpar a casa inteira, é fazer comida, é ir pra academia. Então a gente vai pulando pra onde tá necessitando no momento, sabe? Exatamente. Hoje em dia você dá aula na academia ainda? Não, depois do reality, que eu entendi que foi esse empurrão, eu falei, tá, agora é o momento de eu seguir como cantora mesmo, que o universo já me disse que é isso. Se eu ganhei, eu vou seguir nesse lugar, mas... É entender como funciona o sistema, né? Eu entendo, Fábio, que eu comecei... Assim, eu já recomecei algumas vezes na minha vida, né? Então, me formei em educação física. Eu era auxiliar de cabeleireiro, trabalhei durante muito tempo como auxiliar de cabeleireiro. Já trabalhei em mercado como repositor, estoquista, atender balcão, enfim, balconista. Aí me formei em educação física, dei aula em academia durante 11 anos, mais ou menos. Aí saí da educação... Aí, paralelo à educação física, eu performava como drag queen. Aí a drag queen eu levei para um outro lugar, que é como cantor. Então eu vou meio que recomeçando. Agora eu preciso estabilizar essa profissão como cantora. Não vejo isso como um problema, mas aqui a energia para fazer algumas coisas vão minando, né? Quando você é jovem, você consegue. Eu já tô com 40, esse ano eu vou fazer 41. Então, quando você é jovem, você tem muito mais energia, disposição para fazer algumas coisas do que quando a idade... Agora você tem que focar no que dá retorno mesmo, né? Para você viver e tudo mais. Né? Exato. E aí eu tô na música, no que eu sempre amei fazer desde criança, assim. Eu sempre gostei de cantar. Hoje eu consigo sobreviver do meu sonho
E Mas como é ainda que é faltam hoje algumas coisas. a sua rotina? Assim, você canta toda sexta, todo sábado? Ou é só quando vem de show? Como funciona a sua Eu rotina canto hoje? todo dia. Todos os dias? Eu canto aqui em casa Ah, todos tá. os dias, Aham. mas performando show. Eu tô fazendo show uma vez por mês, digamos assim. Entendi. Uma vez por mês. Realmente precisa aumentar isso aí. Aí, comparando, aí tá, vamos à comparação. Comparando com como eu trabalhava na noite antigamente, eu fazia, sei lá, uns 6 shows por mês, né? Na semana eu tinha uns 2 shows. Mas o cachê era bem baixo. Então Quando hoje era eu só faço... lip sync ainda. Quando era só lip sync. Entendi. Hoje eu faço um show que compensa esses 6 shows que eu fazia Perfeito. no mês, mas assim, precisamos melhorar, obviamente. Muito. E em que momento, lógico que a gente tem que falar de veganismo também, porque também é uma parte muito importante da sua vida. E foi o que nos uniu, assim, eu te conheci por conta disso. E assim, eu sinceramente me interesso por esse universo drag, porque é uma coisa que eu não domino nada, assim. Então pra mim é tudo bem, novo, tudo isso, é tudo interessante pra mim, assim, essa conversa. Mas em que momento entrou o veganismo na sua vida? Como é que foi essa... ainda mais, assim, a gente está aqui num bairro da periferia e tal, como você disse, a vizinhança já era difícil com a questão de você ser quem você é desde sempre. Ser e o gay e ser preto, né? Porque Exato, são duas coisas distintas, mas... São duas minorias, duas parcelas da população passíveis de preconceito, vamos dizer assim. E aí eu escolhi tudo, né? Agora eu sou vegano. Então, tem uma amiga minha que sempre zoa comigo. A Vitória Viper, ela tem essa moral pra fazer isso. Ela fala, mas amiga, aí você também tá dificultando pra sociedade, né? Porque vegano também tem um certo estigma também, né? Temos ainda. E ainda mais, talvez na periferia, talvez mais ou não sei como é que é pra você aqui, em que momento que entrou o veganismo e como é que é aqui na comunidade aqui e tal, essa questão do veganismo. Vamos fazer uma recapitulação. Na época da academia, tinha uma recepcionista chamada Fabi, e ela era vegetariana, simpatizante a vegetariana, digamos assim. E aí eu sempre me preocupei com alimentação saudável, sempre tentei ler a tabela nutricional. E ela falava pra mim, Rafa, você é tão disciplinado com a sua alimentação, por que você não assiste o Cowspiracy, esse documentário? Né? Falei, não, Fábio, eu nem sabia o que era veganismo. Você não conheceu ninguém que era aqui? vegetariano. Vegetariano, ok, sabia que não tomava leite, comia ovo, não sabia muito porquê, mas conhecia algumas pessoas vegetarianas. Veganismo nunca tinha ouvido falar. E ela já tinha E sempre a gente, depois que eu terminava a aula, eu passava lá na recepção, a gente ficava conversando sobre vários assuntos. E ela sempre virava e mexia, tocava nesse assunto do Cowspiracy. Aí um dia resolvi eu assistir esse documentário do Cowspiracy. Isso em que ano? Só pra ter uma... Deixa eu colocar numa timeline. 2017, foi 2017. Tá. Mais ou menos em outubro. Tá. Não, só 17 tá ótimo, só pra gente ter uma noção, assim. Tá, assisti o Cowspiracy e falei, caramba... Você já tinha mais de 30 anos, né? Pelas minhas contas aqui. Já. Já, mas sou péssimo em matemática. Eu também, sim, então tá lindo. Passei uma vida abusando dos animais, enfim, nesse lugar. E aí assisti o Cowspiracy e entendi que, de certa forma, a gente é enganado, assim, pelo sistema, né? Ou... sei lá, é alienado, ou eles não mostram tudo como é feito de fato. E por eu ter uma conexão muito forte com cachorros, por exemplo, como você pode ver, eu consegui transferir esse sentimento para outros animais. Ok, até então assisti o Cowspiracy e falei, preciso rever algumas coisas na minha vida. Aí no dia seguinte, eu assisti a Carne é Fraca. No YouTube. Aí falei, putz,
fudeu. Que é o documentário da Nina Rosa, né? Que inclusive ela fez essa mesma entrevista que você está fazendo, eu fiz com ela. Ela é a fundadora do Instituto Nina Rosa. Eu não assisti ainda, então vou ter que assistir. Ela é uma mulher fantástica, ela tem 80 e tantos anos, mas ela marcou o Brasil com esse documentário. Então que foi a carne por causa é fraca. dela também, por causa de você, Nina, que eu me tornei vegano. E aí foi um combo, né? Aí depois eu comecei a assistir vários outros documentários, aquele What the Health, fui assistindo alguns outros documentários. Faz bastante tempo que eu não assisto nada de documentário vegano, mas foi o ponto, assim, pra eu me tornar vegano. Mas foi logo em seguida? Você não teve uma fase eu vou lacto vegetariana, aquela depois coisa? que eu assisti A Carne é Fraca, eu falei, ixi, não dá mais. Um dia antes, eu tinha ido no açougue, que a música Go Vegan fala, né, desse trecho. Que a gente tinha ido no açougue com a minha mãe, a gente fez compra, encheu o freezer de carne e tal. E aí no outro dia que eu assisti a Carne é Fraca, virei pra minha mãe e falei, não como mais carne, sou vegano. Minha mãe não entendeu direito, né, obviamente. Como assim? Ai, meu Deus, era só o que faltava agora, né? Só o que faltava agora. E aí, eu sinto que até hoje, assim, tem uma fase do adaptar-se, né? Porque é isso, na minha família, eu sou a única pessoa vegana. Então, festa de família, é churrasco, é isso, é uma festa de família não vegana, tradicional, né? Como acho que todas praticamente, a minha também, né? Então é bem isso. E como é que você se mantém vegano? Pelo que eu tô entendendo, todo o seu círculo de amizades e de família, não tem ninguém vegano, né? Não daí eu levo pra esse lugar do... eu tento não ser panfletário, eu tento não tentar catequizar as pessoas, porque no comecinho, logo no começo do veganismo, você fica... Meu Deus, vocês precisam saber disso. Assiste esse documentário, assiste isso daqui. Gente, acorda, vocês precisam saber. E meus amigos mais próximos, assim, foram as pessoas que assistiram e que não bateu do mesmo jeito, sabe? Aí eu entendi que é como se fosse, vou colocar bem a grosso modo, mais uma religião. Eu não quero ficar impondo, porque eu acho que isso é chato, né? Você ficar evangelizando as pessoas ali a qualquer custo. Então serve pra mim, é o que eu quero pra mim, é o que eu faço no meu dia a dia. Se você quiser saber muito bem, eu posso te explicar alguma coisa, mas eu não vou ficar tentando converter ninguém, sabe, ao veganismo. Não quero, porque eu não quero que ninguém me converta a nada. E depois que sua mãe entendeu o que era e tal, como é que é esse convívio até hoje? Isso aí já faz uns 8 anos, imagino, né? Faz um tempo 18, já, 19, né? 21, 22, 23, 24... 25? Nós estamos? 25. Nós estamos em 2025. Estamos em 2025, Vai fazer São Paulo, né? Brasil. Brasil, mundo. São 8 anos aí. Minha mãe diminuiu bastante o consumo de carne, mas ela ainda tem no freezer. A gente tem a parte de baixo ali do freezer, ela guarda a parte das carnes. Na parte de cima eu guardo meus congelados veganos. E aí eu fico mais encarregado de fazer a comida, então minha mãe come mais do que eu faço. E às vezes ela faz alguma carne, assim, mas é mais difícil. Mas não que ela não coma, ela come. Entendi. Mas, não quer saber de veganismo na vida dela. Mas ela não assistiu algum documentário ou assistiu já também? Ela quis assistir algum? Não. Tá. Eu também não insistia. Entendi. Tá. Mas acho que só da gente viver, assim, só das pessoas que estão próximas... ver que é possível, acho que já muda um pouquinho, sabe? Já vê possibilidades novas pra cozinhar. Eu também não costumo apresentar documentários pra familiares e tal, assim, não. É mais o convívio mesmo, um exemplo, né? Mas você é casado? Sou casado. Não, minha esposa é vegana tá. E minha filha, com 4 anos, é vegana também, porque é o que a gente é, né, ali. Mas já pensou se ela não seguir o veganismo? Penso todos os dias. Mas é um problema... Corre o risco, né? Corre o risco, claro. Mas é um problema que eu vou deixar para quando ele vir, né? Se mas vier. Também, Fábio, a pessoa já cresce com uma estrutura adaptada à alimentação, que ela sabe que ela vai ter essa opção aqui de base alimentar e vai ter essa outra nova. A gente precisou readaptar essa... Eu também. Eu cresci comendo carne. Meus pais são nordestinos. Eu me tornei vegetariano e posteriormente vegano. Já tinha 24, 25 anos, sei lá.
Então também foi uma desconstrução grande nessa E questão a sua, agora a entrevista mudou, e a sua foi por causa do quê? O veganismo? Animais também. É. Mas o primeiro gatilho, né? o primeiro, assim, lógico, depois aí veio o combo, né? Meio ambiente, saúde e tal. Mas pra mim foi porque minha mãe matava animais quando a gente morava no interior. Eu fiquei assim, entre São Paulo e região de Campinas, ali, Valinhos, tal, em sítio. E minha mãe matava galinhas no quintal. E aí eu achava estranho e tal, mas depois, já adulto, trabalhando com internet, em agências e tal, desenhando sites e coisas do tipo, eu pesquisei no YouTube. Tinha 2 anos de estreia do YouTube no Brasil, no mundo, né, no caso, e eu pesquisei abate, sei lá por quê, e comecei a ver abate de frango, aí liguei com aquela coisa da minha mãe no quintal. E aí que eu fui ligando uma coisa a outra, isso em 2006, mais ou menos. Em 2007 é que eu me tornei vegano mesmo e tal. Então já são 18 anos já, mas foi pelos animais, assim, e continua sendo, cara. Vou te falar que se fosse por saúde ou meio ambiente, eu acho que eu não sei, eu teria dado saúde eu também não sei, assim, obviamente, eu como muito industrializado, né, então não é tanto pela saúde, mas olha, sim, por esses bichinhos aqui, pelos outros, né? E todos sentem iguais, né, e não tem a mesma oportunidade, isso que me dói, assim. E você, como que agora vamos fazer aquela, e o coração? Mas em algum momento você já pensou você tem essa vontade de formar família ou coisa assim? No mundo das drags, no geral, é comum terem drags que têm família? Não hétero, eu tô falando família... Ou uma família constituída ali de marido, filhos. Isso, adotar uma criança de repente, você já pensou nessas possibilidades? Então, hoje em dia, com a ascensão de RuPaul, Queen Stars e outros realities que tem drag queens, eu sinto que a galera tá tendo uma outra visão da nossa imagem, mas sempre foi muito estereotipada, assim, nossa, você tá namorando uma drag? Cara que se veste, que se veste de mulher. Não sabia que tinha isso, né? Dentro da própria bolha LGBTQIA+, tem essa questão do não namorar uma travesti, não namorar uma drag, sabe? Não imaginava isso. Tem esse lugar. Então, para nós, drag queens, esse lugar do relacionamento já é uma questão, como eu falei, hoje em dia, com a ascensão dos realities, isso vem se mudado. Mas também, assim, eu já tive alguns poucos relacionamentos sérios. E hoje eu tô num lugar onde meu trabalho tá me consumindo por total, assim. Então, eu confesso que às vezes eu tô ali no computador fazendo um negócio que eu amo muito, né? Que agora eu tô escrevendo e tal. Escrevendo um livro? Escrevendo. Deixa no ar, então. E eu falei, se eu tivesse num relacionamento, provavelmente eu não teria o tempo pra estar fazendo isso. Se tiver criança, então esquece. Eu tenho 2 crianças. 2 crianças não humanas, né? Mas... eu tô bem de boa, assim, não tô com a porta fechada. Tem um ano, 2 anos quase que eu terminei o meu último relacionamento. E tô maravilhosa. Tô muito bem. Obrigada. Trabalhando bastante. E eu vi, assim, no seu Instagram, umas cenas, assim, que me comoveram bastante, assim. Você ajudando a cuidar de um rapaz, e até eu vi que algumas pessoas comentavam achando que era seu companheiro, coisa assim, e eu vi que você respondeu que era um amigo, é isso mesmo? Exatamente. Qual que é a história ali, como é que você se envolveu nisso, de literalmente montar a cama, né? Parece que ele sofreu um acidente, o que aconteceu ali? Felipe Duarte, vamos lá para a história do Felipe Duarte. Felipe Duarte, gente, eu não vou lembrar o ano, mas... foi um dos meus bailarinos mais talentosos, assim, tipo, o Fê dançava para um caramba. Bom, eu conheci o Fê em uma balada em São Mateus, longe daqui de onde eu estou, tô no Butantã, eu ia fazer show lá em São Mateus, Avenida Sapopemba. Tá. É Zona Leste ou não? Muito longe. Leste muito longe. Pra mim, que estou aqui no Butantã. Aí, ele tinha um grupo e eu achei ele muito talentoso, assim. Ele se destacou muito. Aí conversei com ele, a gente fez uma apresentação, uma performance juntos. E desde então, eu chamei ele pra fazer parte do balé.
do Balé Coragem, a gente chamava de Balé Coragem. E o Fê me ajudou muito na noite, assim, a gente, como eu te falei, a gente não recebia o cachê da noite, eu vou abrir aqui pra vocês. A boate que pagava melhor em São Paulo pagava R$200 o cachê de uma drag pra cada queen, de uma drag queen, ponto. Independente se tiver balé, se tiver banda. Independente se tiver balé, banda. Caraca, velho. Então, muitas Mas não paga vezes... nem o transporte pra chegar lá, dependendo. Mal paga o transporte. Fábio, muitas vezes os meninos dançavam comigo de graça. Assim, pelo amor. Depois de muito tempo na carreira era isso, assim. Então, às vezes eu dividia os R$200 para todo mundo. Então, eu ficava com uma parte, dividia uma parte por balé. R$50 para cada um, R$100 ficava para mim. Aí você tem que produzir figurino. Você tem que fazer maquiagem, você tem deslocamento de volta, você tem ensaio na boate. Alimentação, nossa. Não... A gente ensaiava aqui em casa. O Felipe saía de Suzano para vir para cá ensaiar. Então é isso, a gente ensaiava umas 2, 3 vezes na semana e final da semana fazia o show. Então, assim, de certa forma, a minha carreira teve uma ascensão por causa do Fê, né? Porque é isso, um show com balé é outra coisa. E aí, o que aconteceu com ele, assim, ele teve toxoplasmose, mais algumas outras complicações de saúde. E aí ele ficou em coma, aí ele ficou muito tempo na mesma posição no hospital. E aí deu escara. Sim, que são aquelas feridas, né? Isso, teve uma na lombar que abriu um rombo, assim, e prejudicou o nervo da lombar aqui, acho que o ciático, talvez, não vou saber explicar direito. E aí prejudicou a movimentação das pernas, enfim, uma sucessão de acontecimentos. Hoje em dia ele tá bem debilitado, tá precisando fazer fisioterapia sempre, mas também meio complicada as questões de transportes, porque a família dele, a mãe trabalha, os irmãos trabalham, então tem momentos que não conseguem levar ele para físio. E, enfim, de quando ele saiu, teve uma época que ele estava na clínica de reabilitação, que ele não queria fazer fisioterapia, ele não queria viver, né? E aí eu cheguei a perguntar para ele se ele queria fazer alguma coisa artística, se ele tinha vontade de pintar, se a gente podia continuar compondo, porque a gente já tem uma música feita, A Lado do Paraíso, não sei se você conhece essa música. Não conheço. Uma música autoral, que é junto com o Fê. E aí ele falou que não queria fazer nada. Falei, tá bom. Daí ele voltou pra casa dele, a clínica já não tinha mais o que fazer, voltou pra casa dele. Em Suzano. Em Suzano. Ele se recuperou, ele tem se recuperado, assim, eu encontrei umas fotos nossas, de quando ele chegou até agora, ele melhorou muito, assim, é drástica, mas como eu tô indo sempre, parece que você não vê essa mudança, mas quando você coloca numa linha do tempo, assim, você vê que ele mudou muito, progrediu muito, mas eu não sei se provavelmente ele volte a dançar, se... Então a gente agora tá com um projeto chamado Cosmos, que eu quero tentar viabilizar ele continuar trabalhando com arte, compondo, fazendo músicas, mas... E para isso gerar dinheiro, né? Para ele, de certa forma. Para ele se tratar, basicamente, né? Sim. E é o que eu tenho feito. Eu tenho retribuído tudo que ele fez na minha vida, sabe? Acho que é o mínimo que amigos podem fazer. Eu achei incrível, assim, porque... Quando eu olhei, eu também pensei que fosse um companheiro, porque assim, você fazer o que você estava fazendo ali, montando a cama, levando para cima e para baixo, tal, no carro, eu até pensei, depois que eu vi que era amigo, eu falei, caramba... Não, e obviamente, assim, eu vou lá... Que atitude bacana, assim. De 20 a cada 15 dias, eu vou essa semana. Mas quem passa o perrengue mais danado mesmo é a mãe, né? Que a mãe dele tá lá, mãe, irmãos, quem tá ali no dia a dia. E eu vou dar um suporte, né? Isso com certeza, mas assim, pelo fato de você não ser parente direto, né? Ser amigo e tal, e tá junto ali também, acho que é bem importante. Quantos amigos dele será que fazem isso? Sumiram todos. Exatamente. Todos, quando eu falo todos, são todos. É o que eu estou falando. E aí... A gente vê que quando a gente fica debilitado, doente, em cima de uma cama, quem são? As pessoas são poucas, viu? São poucas. Nem contem com os amigos da balada, com os amigos da a vizinhança mesmo, que ninguém te procura na hora que você está doente. Realmente. E você pensa nisso, assim, sobre velhice, por exemplo?
Você pensa a respeito? Eu Solidão, penso. Já me esse imaginei, tipo de coisa? Fábio, já me imaginei sem perna. Como seria a minha vida sem uma perna? O que eu ia ter que fazer? Já vivia um pouquinho dessa vida. Sem os braços. Como seria uma vida... Nossa, é bem sem, específico. sem enxergar. Assim, tipo, eu já vivi e eu tento aceitar isso, sabe? Se acontecer comigo em algum momento, eu tento aceitar isso, que a vida continua. Dá pra gente fazer várias coisas. Obviamente, viver a situação... é incomparável porque é isso, né? Ainda a gente tem algumas coisas, então imaginar é diferente de viver. Mas eu morei muito tempo na casa da minha avó, como eu te falei. Então a gente que cuidava da minha avó. Minha mãe trabalha no hospital até hoje, ela era auxiliar de enfermagem. Hoje ela trabalha no almoxerifado, pegando remédio, trazendo remédio pro setor onde ela trabalha. E eu entendo que também essa questão do cuidado, assim, eu aprendi com a minha mãe, sabe? Então a gente cuidou da minha avó, a gente se cuida também aqui em casa, né? Então essa questão... Tem um amigo meu que faleceu, o Vinícius, ele perdeu uma perna, sofreu um acidente de carro, perdeu uma perna, aí ficou internado muito tempo, aí depois ele sofreu... Eu vou rir, mas assim, não é de rir, gente, é porque é uma risada de nervoso. Ele se engasgou comendo um pedaço de carne, perfurou o esôfago. Caraca, que tragédia. Aí ele teve, assim, várias complicações dos melhores amigos, assim, da minha vida. Eu já perdi muitos Mas melhores amigos. ele era uma pessoa completamente saudável? Completamente saudável. Sem a perna, que você falou que ele tinha tido um acidente, Sem ou foi a depois? Perna. Ele passou um ano com aquela gaiola na perna pra tentar reconstruir, não conseguiu. E assim, foi a gente acidente ia pra balada. de trânsito, é isso? Ele dormiu no volante. Será que ele dormiu? Provavelmente ele dormiu no volante, na Bateu o marginal. carro. E aí ele tinha um Ford Ka, aquele carro bem compactinho, assim. Prensou a perna e ele tentou reconstruir a perna, mas não deu. Aí ele amputou a perna, assim, mas o Vinícius era a pessoa mais cheia de vida. E acho que talvez seja isso que me inspire, sabe, assim, mesmo sem a perna, ele continuava indo pra balada, ele continuava com o salão dele, ele continuava fazendo todas as atividades. Era cabeleireiro? Ele era cabeleireiro, aí depois eu comecei a trabalhar com ele. Com ele que você trabalhou de auxiliar? Foi com o Alexandre, foi meu primeiro. Mas também com o Vinícius. E aí o Vinícius era amigo do Alexandre, aí eu passei do Alexandre pro Vinícius, uma confusão, enfim. E aí trabalhei, assim, até os finais da minha carreira como auxiliar de cabeleireiro, eu trabalhei com o Vinícius antes dele falecer, né? Mas ele faleceu com isso? Ele engasgou e perfurou o esôfago? Gente, ele engasgou com um pedaço de carne, perfurou o esôfago, tentou fazer a reconstrução, mas não deu certo. Caramba. E assim, ele emagreceu muito. O Vinícius era mais gordinho, assim, né? Ele emagreceu muito, muito, ficou mais magro que eu. Eu lembro uma das últimas cenas da gente saindo pra balada, que ele ia pra balada, não queria nem saber. Podia estar doente, podia estar... Mesmo nessa situação, recuperando desse engasgo? A gente saiu, saiu da balada, passamos numa barraquinha de cachorro-quente, ele mastigava, porque ele tava com a traqueostomia, né? Então ele mastigava o cachorro-quente e cuspia na sacolinha. Mastigava e cuspia, só pra sentir o gosto, assim. Foi a última vez que a gente saiu. Aí depois disso ele ficou internado, aí teve sepsemia e faleceu. Puxa vida. Com quantos anos? O Vini, ele deveria ter uns 34. Nossa. Caraca, que tragédia. Eu perdi muitos amigos próximos, muitos melhores assim. amigos. Teve o Ramon também, um amigo meu da balada, teve o Nando, que era um amigo muito próximo, assim, um amigo dos bordões. Ele sempre chegava com os bordões novos. E o Fê, agora, que é um dos amigos que não partiu, né, mas agora tá numa situação debilitada. Então eu tento ter esse cuidado, assim, com os meus amigos mais próximos e os que merecem, obviamente. Sim, mas isso mostra bastante da sua personalidade, né, de quem você é. Rafa, como você imagina a Leila Diva, não Leila Diva Black, a Leila Diva daqui a 10 anos? Como você imagina o seu futuro? Vai existir Leila? Como será? Como você gostaria que fosse? E o que você está fazendo para chegar lá? A Leila daqui a 10 anos, ela vai ser uma empresária mais forte do que ela é agora, trabalhando em alguns núcleos diferentes,
Vou projetar aqui. Audiovisual, a carreira musical que vai continuar e provavelmente alguns livros, algumas coisas nesse aspecto aí. Eu já joguei alguns spoilers. Tá escrevendo e quer ter livro daqui a 10 anos. Exato. Tem um spoiler. Eu vou estar consolidado nesse lugar, assim. Acho que é isso. Isso que você está escrevendo tem a ver com a drag Leila ou é ficção? Eu juro que eu não queria falar, mas eu vou falar. Não fala. Não, eu vou falar. Um pouquinho só então, vai. O que eu tô fazendo tem a ver com a minha vida inteira. Assim, desde quando eu me entendo por criança, tudo que eu fazia quando eu era criança, como Rafael, como Leila, amarrando a música. Eu tô amarrando tudo que eu vivi e construindo um grande universo, digamos assim. Perfeito, fica no ar então aí. Quando tiver pronto, você me manda aí. Beleza, pra olhar, pra divulgar. Esse vídeo aqui como prova. Muito obrigado novamente por ter me recebido aqui na sua casa. A sua presença ilustre aqui na minha casa. Obrigado. Sou mega fã do seu trabalho. E eu sou do seu trabalho também, como eu disse, sou um pouco menos leigo agora no assunto, mas eu te vi cantar foi no VegFest, eu acho, né? VegFest, 2017. Há uns anos aí, quando você entrou assim... 2018. Mega presença no palco, assim. Foi em Brasília, perdi o avião aquele dia, nossa. Não, foi em São Paulo que eu vi. Então... No Teatro Mars, eu acho que foi. Então foi aqui mais recente, tá. Então, assim, mega fã, desejo todo o sucesso do mundo, que eu puder ajudar de alguma forma, enfim, então tamo junto aí, tá bom? Gratidão. Obrigado, deixa eu te cumprimentar mais uma vez. Valeu, cara, obrigado mesmo. Todo sucesso do mundo. E parabéns. Axé pra nós. Axé. Parabéns aí pela pessoa que você é. Obrigado. Valeu.